Seja bem-vinda. Nesta live nós vamos compartilhar. Eu vou convidar aqui a minha amiga Fernanda no Facebook. A Fernanda não vai estar disponível, mas ela está marcada aí na publicação. Ela vai estar, se vocês quiserem conhecer a Fernanda e a história dela, da experiência que ela viveu, nós vamos estar no Instagram. No Instagram, @NickNobrega. @NickNobrega. E aí vocês vão poder ver a Fernanda junto comigo. Oi, Vera Lúcia, seja bem-vinda. Ô, Vera, é você, Veroca. Bem-vinda. Hoje eu vou compartilhar a história da Fernanda, que esteve num evento de cura emocional chamado A Cabana, no Rio de Janeiro. Eu estou numa câmera aqui no Instagram e outra câmera aqui no Facebook. A Fernanda estará no Instagram, tá, gente? Então daqui a pouquinho ela vai aparecer lá. Quem estiver no Facebook só vai ouvir a voz da Fernanda e vai poder me ver, como está vendo aqui, mas não vai vê-la. Vou trocar de posição esses dois aqui. Vamos lá. Então, eu estou esperando uns minutinhos a Fernanda entrar aí no Instagram, tá? Aí, oi, Fer, bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Só um minuto, vamos ver se a câmera passa aí na frente, né? Tô tentando ajustar as imagens. Só um minuto. Mais um minuto. Aí, acho sim, fica melhor. Me gusta mais. Gosto de falar com o Instagram aqui, gosto de falar com o Facebook aqui. Coisas, acostumei já, né? Oi, Tânia, fica aí. Compartilhe em Facebook, compartilhe assim, ó. Mande para as pessoas, compartilhe no seu feed para mais pessoas virem a esta live. E Instagram, mande no aviãozinho aí embaixo. Aqui, ó, logo aqui, ó, um aviãozinho, envie para os seus contatos, as pessoas que você sabe que vai ser importante ouvir essa live, essa experiência. Oi, tia Glória, bem-vinda, querida, sempre fiel. Oi, tia Glória, a senhora torce pro Corinthians? Sempre fiel. Fiel, nunca perguntei. Acho que a senhora é corintiana. Eu não sou, só veio uma piada de última hora. Tia Glória, manda aí, ó, no aviãozinho, ó, o aviãozinho que fica aqui, ó. Clica nele e vai mandando para as pessoas para elas virem participar dessa live também, tá? Vou convidar a Fernanda aqui agora, tá? Dividir a tela. A Fernanda vai entrar aí. Deixa eu ver se eu consigo chamar. Aí. Oi, Fer, seja bem-vinda. Vamos, deixa eu só agora. Como diz? Ai, meu Deus. Ajustar a minha imagem, porque quando entra uma pessoa e corta lá. Corta, deixa eu só também convidar aqui alguns amigos. Aí. Tudo bem. Aí já ajustei a minha imagem aqui. Pessoal do Facebook, se quiserem ver a Fernanda está lá no Instagram. A imagem dela está só lá no Instagram. E aí no Facebook vocês vão estar ouvindo a história, mas não vendo a belezura dela. Sempre bom ver. Ver cria mais conexões, viu? Com a história, viu, Ivone? Se você tiver aí Instagram, digita lá no Instagram, @NickNobrega. Isso, Tânia, bem-vinda, Tânia. Tô te vendo aí. Que legal, já sabe, né? Tânia aí, ó, no aviãozinho aí embaixo, olha. Oi, Rê, seja bem-vinda. No aviãozinho aí embaixo, gente, clica aí, vai mandando para os seus contatos do Instagram para mais pessoas verem esta live hoje. Muito especial. Você tá mandando no Insta, Fer? Ainda sou muito ruinzinha com isso. Dá para escutar os clique. Bom, isso. Então, Fernanda, enquanto eu estiver nos meus momentos falando, você pode estar olhando algum comentário aí, né? E dando as boas-vindas às pessoas que você conhece. Eu vi. Cadê a Mari? Cadê a Mari? Rosa Maria. Bem-vinda, Rosa. Você tá vendo na tela do seu celular? Tô vendo. As pessoas aí? Francilene, Francilene, sejam todos bem-vindos nessa live maravilhosa de hoje, nesse sábado lindo e maravilhoso. Live simultânea aqui no Facebook e no Instagram. Vamos lá. Então, Fernanda,
Queria te começar já, te Uhum. fazendo as perguntas. Obrigada, ó, Rê, por nos prestigiar Lindona. nesse momento. Já vamos começar porque as perguntas não sabemos assim o quão. Eu estou curiosa pelas respostas, muito curiosas. E para a gente não se alongar muito nessa live, né? Então vamos começar enquanto o pessoal vai chegando. A primeira pergunta que eu queria te fazer, Fernanda. Ó, você se apresente em primeiro lugar, né, para as pessoas que não te conhecem aí. É o seu nome, onde você mora, quantos Tá filhos bom. tem, Vou lá. básico. Meu nome é Fernanda, eu tenho meus 38 anos já. Tenho dois filhos maravilhosos, o Nicolas e a Elisa. O Nicolas tem 10 anos, a Elisa tem 4. E eu sou de São Paulo, capital, da Zona Sul, do Capão Redondo, corintiana. E eu moro aqui em Madrid, né? Tô separada, mas eu moro aqui em Madrid desde 2010, né? 2010 foi a primeira vez que eu vim para cá. Aí depois eu fiquei 2 anos no Brasil, depois que meu filho nasceu, e voltei para cá definitivamente em 2015. E daqui não saio. Uau, Daqui não daqui saio, não sai, daqui essa ninguém foi me tira. forte. Agora menos ainda. Olha, agora mesmo. Well, olha que maravilhoso, né? Nós duas somos do Brasil, eu também sou natural de São Paulo, mas acabei vivendo muitos anos no Paraná. Eu morei na Espanha também e hoje moro nos Estados Unidos. Então, olha só, nós somos brasileiras, de origem paulistana, mas cada uma num lugar Isso do aí. mundo aí. Que bacana. Então, Fer, queria te fazer a primeira pergunta. O que exatamente te conectou com a Down? Então, a Fernanda, gente, ela esteve numa imersão, que é um evento fechado, como um retiro. Ele é um evento fechado de 4 dias com uma mentora que conduz as pessoas à cura emocional. E essa mentora, ela tem uma história linda, maravilhosa, e ela se chama Dawn Watson. Dawn Watson, ela é brasileira. Eu amo histórias assim que não são padrões. Ela é brasileira, nascida no Brasil, mas filha de americanos. E por isso ela se chama Dawn Watson. Então a Fernanda participou. Eu conheci a Dawn através da Fernanda. Mas não me conectei com a Dawn como a Fernanda se conectou. Então a minha primeira pergunta é: o que a Dawn falou que te fez conectar com ela? O que exatamente ela disse de que você é ela? Tem que ser ela, como assim, aqueles encontros de alma. Então, só para esclarecer um pouco. Ai, José Gabriel, bem-vindo. Que lindo, um anjo. É, Só para resumir para o seu público, né? Eu sofri 2 perdas em 2020, né? Eu tenho uma irmã mais nova que eu, somos só nós duas, mas nós temos pais maravilhosos, né? Tivemos uma infância muito feliz, tivemos de tudo. E em 2020 eu perdi os meus pais, né? Eu perdi primeiro meu pai em fevereiro e minha mãe em maio, numa diferença de 3 meses. Foi um choque muito grande, né? A gente não espera perder ninguém assim tão próximo e ainda mais da maneira que foi. Ai, meu Deus, vou até me emocionar para falar. É que eu estava vivendo num momento de dor ainda, né? Eu conheci a Dal esse ano, mas a minha dor, meu luto começou em 2020 com a perda dos meus pais, queridos, amados e maravilhosos. E aí eu entrei em depressão, né? Fiquei um ano inteiro assim jogada na cama, de não ter força, não ter vontade de viver, não ter alegria. E aí várias pessoas tentaram me ajudar, passei com psicóloga, com psiquiatra, tomei remédio, tentei ir para a igreja, centro espírita, eu tentei diversas formas, algum tipo de cura, porque eu não aceitava aquela dor, eu não aceitava que meus pais tinham partido e não conseguia superar, eu não conseguia olhar para frente com esperança, né? Voltar a viver, voltar a ter alegria. E, e aí, quando eu conheci a Dawn, quer dizer, antes, né, eu estava fazendo cursos de alta performance, né, para manter minha mente ocupada, que foi até presente da minha irmã.
E aí eu estava fazendo um curso do Joel J, que foi através do Joel J que eu conheci a Dal, né? Ele fez um podcast com ela. E, na verdade, eu conheci a Dal no que ela fez com o Tony Robbins, né? Que tá no seriado, né? Que fez da série Na, da Netflix. na Eu não série sou da guru. Netflix. Eu assisti, não sou seu guru. Eu não sou seu. Eu conheci a Dal ali, só que não me chamou atenção, né? Porque ali ela também era uma pessoa que estava sofrendo. Então ela. Quando você assistiu essa série? Você lembra? Foi antes dos Foi pais depois, ou foi depois que depois. você Eu me perdeu seus lembro porque pais? eu tava. Foi logo que eu me separei. E eu tava numa outra casa, assim, bem pequenininha. Era um fim de semana. Eu lembro que eu assisti esse seriado, foi em fevereiro. Foi Então, esse ano, tudo então esse foi ano. esse ano. Eu Porque conheci você. a Dal ali, mas ela também estava sofrendo, né? Então não me chamou atenção. Aí quando eu assisti o podcast do Joel J, ele já falava porque o seriado da Netflix foi de 2014, não era antigo. Então a Dal já passou por outro processo e já estava trabalhando, ajudando as pessoas, né? E quando eu assisti esse podcast, a Dal falou sobre dor. O fato dela falar de dor foi o que me chamou a atenção nela, né? Porque ela falava de uma forma que a dor, ela vem pra gente e a gente fica na dor porque não aceita que ela veio pra gente, né? E era justamente o que eu estava vivendo. Eu não aceitava ainda a perda dos meus pais. Eu não aceitava que ela veio para mim, né? E aí ela falava assim que a gente não podia ficar estagnado na dor, mas que a gente tinha que passar pelo processo, que a gente tinha que chorar, que a gente tinha que se fechar, que a gente tinha que entrar num casulo, se desmanchar para voltar a nascer, que era um processo interno, que era um processo que ninguém tinha que te pegar no colo, que você tinha que viver. Então, isso chamou tanto a minha atenção, porque foram 2 anos, né, no luto, e as pessoas me cobravam uma reação. Me cobravam, Fernanda, é vida que segue. Fernanda, olha para os seus filhos. Fernanda, você não pode continuar assim, já passou tanto tempo. Então, essa cobrança me fazia mais mal do que bem. Então, as pessoas tentavam me motivar, mas isso não era o que eu queria ouvir, não era o que eu podia naquele momento, não era o que eu queria naquele momento. E quando a Dal falou, Não eu era não o que você aceitava. precisava. Não E era o que aí a você Dal, precisava. eu falei assim, ela entende respeitar o processo. O meu processo ainda era de dor, eu tinha que passar por aquilo, eu tinha que viver até o final. Aí ela falava assim sobre quando a gente cai, né, tem alguma ferida, antes de a gente passar um remédio, antes de curar a ferida, a gente tinha que lavar aquela ferida. E aí trouxe isso para a questão da alma, né? Eu falei, realmente, antes de curar, eu preciso lavar minha alma, eu preciso chorar tudo que eu tenho que chorar e depois eu começo a curar. Então, deixa eu chorar, me deixa no meu processo, né, de dor. E também citou que muitas vezes a gente vivia a vida, não estava vivendo a vida que queria, porque a gente ficava bloqueado, né, por conta desses sentimentos aí não resolvidos. Então, chamou muito minha atenção nisso, porque ela falava da dor e eu queria, e era essa necessidade que eu sentia de viver a dor até o final. Eu tinha que viver essa dor. E aí eu comecei a seguir a Dal nas redes, porque ali foi onde ela falou comigo. E é interessante que a gente conversa muito, né? A gente é amiga pessoal. A Fernanda foi casada com meu irmão, né? Então, ela foi promovida de cunhada. Aproveitando a piadinha, ela foi promovida a amiga. E a gente compartilha, então, como ela fez esse curso de alta performance, e eu comecei a passar pela minha trilha do autoconhecimento, então a gente estava, histórias de vida totalmente diferentes, mas as duas estavam em busca de algo. Então, e Totalmente. personalidades diferentes também. Mas o que nos conecta, o que nos conecta é a nossa busca de crescimento, de cura, de evolução. E a gente falava sobre o Tony Robbins, né? E a gente falou sobre a série. Ela assistiu a série do Eu Sou o Seu Guru e ela viu a Down e passou batido. Eu, assim, eu fiquei em prantos, né, com a história da Down, até porque envolve questão de religião e eu sou uma pessoa cristã, então eu fiquei em choque com a história da Down no Eu Sou o Seu Guru. Mas e diferente
eu vi a Down de uma maneira diferente que a Fernanda viu. E aí a Fernanda me falou do podcast do Joel J. E eu fui ouvir o podcast do Joel J. Achei lindo, maravilhoso. A Down, pra mim, ela é pura. Ela imprime pureza e amor, que poucas pessoas no mundo têm. Amor pelo próximo. A gente sente isso dela, aquela essência. Então eu me conecto com ela nesse sentido, nessa essência. Mas eu não consegui ver tudo que Fernanda viu. Nadal, a gente escuta o mesmo podcast, a gente assiste a mesma série, mas eu vejo a Dal de uma maneira e ela vê a Dal de outra. Então é maravilhoso. Queria saber o que foi que Down tocou em você, porque aí, a partir desse momento, né, Fer, quando você se identificou, a identidade é algo maravilhoso. Quando você se identificou com a Down, você falou assim, é ela que vai me ajudar. Ela tem aquilo que eu estou procurando, que eu estou precisando, que sozinha eu não consigo. Que sozinha eu não consigo. O segredo dos terapeutas, dos coaches é esse, é porque a pessoa sozinha, ela não, você sabia que você precisava passar por aquela fase, mas você não conseguia. E infelizmente, as pessoas que estão à nossa volta, já falei isso na live do luto que eu fiz alguns dias atrás, elas realmente, ao invés de ajudar, elas atrapalham. Elas pioram o nosso estado com os comentários, porque elas olham para nossa dor a partir da perspectiva delas. Então, talvez elas lidariam com a situação de maneira diferente. Eu vivenciei esse processo com você. E eu vi o quanto isso piorava. Então, aí entrou sua irmã Mariana, que te deu esse curso de alta performance, e aí entrou eu, que a gente fez a PNL juntas, a gente fez curso de PNL, autoconhecimento. Então, a gente foi trazendo esse conhecimento para te ajudar a sair daquele estado. Mas ainda faltava algo. Muito, olha, gratidão a todos vocês que estão aqui com a gente nessa live. Não esqueçam de compartilhar aí no aviãozinho do Instagram, no Facebook, no perfil, no feed, para outras pessoas ouvirem essa história que promete, maravilhosa. Agora, então a gente já falou de quando foi isso, né? O momento. Então foi neste ano você se separou, e aí você, coincidentemente ou não, que algumas pessoas vão dizer que é a força do universo, outras vão dizer que é propósito de Deus, que Deus trilha, Deus tem um caminho que nós vamos trilhar, Ele coloca as pessoas na nossa vida. Então você passou por uma separação, e aí você viu a Down, mas passou batido, e depois você reviu a Down em outro momento, e aí onde você se conectou com ela. Então tudo isso foi fevereiro, março, foi abril, se eu não me engano, foi em maio, mais ou menos, porque eu já tinha me mudado para essa casa. Eu lembro muito, para essa casa que eu moro hoje. Eu lembro muito bem, porque eu lembro quando foi que eu vi esse podcast. Eu estava sentada na mesa, nessa mesa aqui assistindo, e assim, eu sei que foi mais ou menos em maio, mas a única coisa que eu tenho certeza é que eu vi esse podcast 3 vezes seguida. Eu terminei de ver na sala, aí eu fui para minha terraça, para minha área, fiquei lá fora assistindo no celular de novo. E no dia seguinte, indo trabalhar, eu coloquei novamente no carro e fui escutando outra vez. Eu falei, gente, essa mulher fala demais comigo. E eu queria absorver tudo que ela falava. E aí eu fui escutando até o meu trabalho, e chegou lá no trabalho, foi onde eu mandei para você e para minha irmã o link. Eu falei, assiste, que essa mulher tá falando muito do que eu sinto. Ai, tínhamos que trazer a Mari nessa live, porque agora eu tô curiosa para saber qual foi a leitura que a Mari fez desse podcast. Eu fiquei maravilhada, mas aí, tipo, eu não me conectei com o casulo, com a dor, e aquela... E você, Fernanda, você tem essa característica que é do seu perfil, da sua personalidade, que você diz que você tem que ouvir mais de uma vez, ou ler um conteúdo mais de uma vez, que cada vez que você vê, você tira algo diferente. Então, por isso que você estava ouvindo e reouvindo aquilo para se alimentar, né? Daquele. Olha só, então foi mais ou menos para mim que era abril. Eu lembro que foi nesse meio do ano, então, começo do ano, separação, depois o seriado Netflix, o podcast, e aí a Dawn fez um post. Aí esse post aí já foi outubro. Da cabana? Outubro, eu acho. Foi outubro. Da cabana. Ela fez um post no Instagram
E aí te pergunto, porque você é uma pessoa reservada, você não é de abrir para os ventos aí, você fala, você verbaliza, mas postar em redes sociais você não é de se expor em redes sociais. E eu não te fiz essa pergunta e nesse momento eu quero fazer, né? O que te levou quando você viu aquele post da Down, que ela escolheria 5 pessoas para ir à cabana? O que naquele momento, o que foi que te levou a escrever, a comentar naquele post? Teve um sentimento ou um pensamento muito claro? O que foi que te levou Olha, a escrever é naquele curioso post? porque no podcast ela falou da dor, só que no final ela falou sobre a cabana, né? Eu já conhecia o filme e ela faz uma associação com o filme mesmo, né? Aí quando ela falou da cabana, eu falei, nossa, essa mulher falou tanto comigo que eu falei, eu preciso ir para a cabana, eu preciso. Isso naquele momento do podcast. Aí eu entrei na página dela, mandei mensagem perguntando, né, valores, como funcionava, data, porque acontece no Brasil, né? Eu tô aqui na Espanha, eu falei, não, eu preciso de informação, eu preciso saber, eu preciso ir para esse lugar. E aí, era um valor que realmente, naquele momento, eu não me podia permitir. Assim, ficou totalmente fora para mim, porque era um valor que eu não podia, num lugar que eu não podia, numa época que eu não podia. Mas eu falei, gente, a cabana. E eu comentava sempre com essas duas pessoas, né? Que é minha cunhada, minha amiga e minha irmã. Sempre comentei todos esses sentimentos, assim, esses pensamentos. E assim, em agosto, isso a gente tá falando lá quando vi o podcast lá para maio. Mas assim, quando aí eu vi que eu não podia ir, não tinha condição de ir. Só que fiquei com aquela ideia na cabeça. Aí eu estava trabalhando, eu tinha férias para tirar e eu tirei minhas férias em agosto, que eu tinha reservado desde o começo do ano, que a minha ideia era ir para o Brasil, né? Porque quando eu perdi meu pai, eu fui para o Brasil para ver o meu pai quando a gente soube da doença, né? E quando eu cheguei no Brasil, no mesmo dia que eu cheguei, meu pai faleceu e eu não pude ver meu pai. E eu fiquei no Brasil. Só que depois eu voltei para Espanha, depois de 2 meses, né? Porque foi justo durante o confinamento. E aí foi quando eu perdi minha mãe. E não pude ir para o Brasil por conta do Covid, porque a forma que estava sendo, a minha irmã falou, não compensa você vir, fica aí com seus filhos, não venha. Mas eu tinha isso dentro de mim, que eu tinha que ir para o Brasil, eu tinha que fechar esse ciclo, eu tinha que me despedir da minha mãe, eu tinha que abraçar minha irmã, porque ela é o meu alicerce, né? A gente tinha que se abraçar, a gente tinha que se ver. E aí eu me organizei para ir em agosto e não consegui, não consegui, simplesmente não consegui. Eu tentei ver passagem, tentei ver outros recursos, tinha organizado com meu ex-marido sobre a questão das crianças, tudo para ir em agosto, mas não deu certo. E eu aceitei. Quando não deu certo, eu aceitei e falei assim, porque não era o momento para ir. Talvez eu não esteja preparada para viver essas emoções que eu vou ter que viver. Não estou preparada para lidar com o que eu tenho que viver. Então não é o momento de ir para o Brasil. Eu aceitei numa boa. Mas quando eu vi seguindo a Dó pelas redes, assim, na hora que eu vi que ela postou que era a última cabana, eu falei, então é a última oportunidade, que eu sei que isso vai transformar a minha vida. E aí ela falou que ia sortear não, ia escolher 5 pessoas para ir gratuitamente para a cabana. Eu falei, esse é o meu momento. Aí eu entendi que eu não fui para o Brasil em agosto porque o meu momento de ir era aquela hora, porque eu ia para a cabana. Então, ali eu tive a certeza. Eu falei assim, cara, esse é o meu presente, é um presente para mim. Isso é para mim. Então, naquele momento eu escrevi para ela, contando a minha história, e eu escrevi para você e para minha irmã falando, mandei o link, né, da publicação dela e embaixo escrevi, eu vou para a cabana. Eu afirmei isso, não sei se você lembra. Eu afirmei que eu ia para a cabana porque o sentimento foi assim, é seu. É seu. É alguém falando, é seu. Esse é o seu momento. Esse é o momento de você ir viver tudo que você tem que viver. Então eu tive certeza que aquele era o meu momento. Não sei, foi algo bem divino. E nesse meio tempo de quando você ouviu da cabana no podcast, e aí você falou assim, nossa, caro, difícil, eu tenho que me deslocar. E o momento também, as minhas férias é em agosto e a cabana é em novembro. Eu lembro que você tinha falado isso.
desde quando você descobriu da cabana, você falou assim, é novembro, mas as minhas férias, eu não posso tirar férias em novembro. Isso. Porque no seu trabalho, novembro era o que é proibido. É, Foi falado na contratação? novembro e dezembro, né? Porque eu trabalho numa transportadora e são justo campanhas de Black Friday, Natal. Então, são épocas que realmente ninguém pode se ausentar. E aí eu sabia que eu não poderia, né? Mas mesmo assim. Mas aí eu me lembro exatamente. Então tinha questão assim, ai, nossa, o valor, o deslocamento e o momento, o novembro, que não poderia ser. Mas aí você, mesmo você falou assim, não poderia ser, mas você buscou outras alternativas. Você começou a buscar na Espanha se existia algo similar. Você também não, você o que eu quero destacar aqui é que você não desistiu. Naquele momento você não sabia que iria para Cabana, você falou, eu vou mudar a minha vida para ir a Cabana, as coisas simplesmente foram acontecendo, mas ao mesmo tempo também você não desistiu, falar assim, nossa, não dá, porque a maioria das pessoas fariam, né, impossível, o tal do né, que eu falei na outra live também, que a gente tem que tirar da nossa vida o inaceitável, o impossível, e aí eu lembro que você também procurou outras alternativas. E aí, mas não conectava igual, né? Até era mais barata, bem mais Não, barata, mas não, não eu tinha conectava. isso, eu falei, porque eu vi Nadal assim, a pessoa que entendia a dor que eu sentia e o processo que eu tinha que viver, porque era isso que me faltava, eu tinha que viver essa dor até o final. Aceitar, na verdade. Então, foi a pessoa que falou comigo, foi a pessoa que eu me conectei desde o princípio e eu falei, é essa pessoa que vai me ajudar a mudar realmente a minha forma de lidar com isso. Porque realmente eu recebia outros tipos de ajuda, mas era assim, não conectava comigo. Então, eu procurei realmente um retiro espiritual, procurei um retiro de yoga, eu vi outras formas realmente, mas foi aquela coisa, pesquisando para não ficar parada. Mas eu sabia que era a cabana que ia me transformar realmente. Quando eu me inscrevi, eu tinha certeza que aquilo É. era o que eu precisava viver. E se eu for falar o que eu me conectei com a Dawn, assim, de história, em quesito de mudança, quando ela fala de que ela vendeu tudo, na série Eu Não Sou Seu Guru, que ela vendeu tudo para ir, porque um amigo dela falou que ela deveria ir, que aquele evento com o Tony Robbins ia trazer o que ela estava buscando. E aí eu via isso em você, você estava procurando, mas você não sentia que esses outros eventos, essas outras pessoas iam tocar tão profundo como a Down Exatamente. tocou, né? E, e provavelmente, inconscientemente, que, né, como eu falo aqui nas slides, mas o seu desejo inconsciente era de ir. Era de ir. E aí você se movimentou mesmo sem perceber, né? E aí foi procurando outras para dizer para sua mente, não, não são esses realmente a Down. E aí quando você viu a oportunidade, assim, não, eu vou me expor, porque aí você escreveu, né, no comentário a sua história lá de vida e o quanto você precisava. Você falou assim, a minha última. Ah, a gente poderia ter tirado o print do comentário aqui. Eu acho que você deve ter comentado, mencionado que era a última Era oportunidade a que você última tinha. oportunidade que eu É a minha tinha de última voltar tentativa. a querer viver. Eu lembro que eu coloquei isso. Porque Você colocou era a algo minha assim. última oportunidade. Então, assim, foi bem forte. Bem-vindo, pessoal. Agradecemos aí a audiência de vocês, compartilhem. Aqui no Facebook, só um minutinho. Oi, Laide, querida, meu amor, que saudade de você. Nós estamos lá no Instagram, a Fernanda. No Instagram, a Fernanda está aparecendo na câmera, tá? Eu estou fazendo uma live aqui no Facebook e Instagram. Muitas pessoas não têm o Instagram. No Facebook, vocês vão só ouvir a voz da Fernanda, a história, mas não vão vê-la. Se vocês quiserem vê-la, vocês têm que clicar no arroba, lá no Instagram, arroba Nick Noberga, para assistir a live, tá bom? E tinha uma outra coisa. Ah, Fernanda, o que diferencia o seu processo, assim, digamos, do luto? Vamos colocar como luto normal, e o luto de 2020 para cá, do ano de 2020 em especial.
é porque nós estávamos em meio a uma pandemia. Então, o que eu digo, como você disse, é você se conectou com a Down por viver a dor, vivenciar a dor até se esgotar. E você não teve essa oportunidade. Você e milhares de outras pessoas no mundo não Olha, tiveram essa oportunidade. Porque milhares de pessoas, que foi o caso da sua mãe, que foi depois, não puderam nem velar os seus mortos. E nós, da nossa cultura latina, o velar os nossos mortos é algo fundamental. A gente precisa estar ali. Eu falo por experiência própria, porque aqui nos Estados Unidos eu perdi meu avô e eu perdi meu pai. E é estranho. Parece que a gente vive num universo paralelo, porque a gente não viu. A gente não viu e a gente não viveu. Então, provavelmente, o dia que eu estiver no Brasil, eu vou sentir mais forte aquele vazio, aquele falta algo, porque eu tô aqui longe e eu não vi. Inclusive, a tia Glória que tá aí na live, ela mandou depois uma foto, né? Depois que meu pai foi sepultado. E foi uma coisa assim uma sensação tão assim estranha para mim, que era como... Foi um gelo, assim. Foi aquela foto, aquela imagem para mim foi um gelo. Eu senti assim, então é isso agora, meu pai. Então, assim, eu só queria destacar que realmente existem milhares de pessoas que o processo do luto ficou muito maior por essa questão, porque elas não puderam vivenciar. E nós, seres humanos, a gente precisa de conexões e a gente precisa de pessoas. E o que você teve que fazer foi engolir o seu choro. Porque você nem podia sair da sua casa. No mês de maio, que foi quando a sua mãe faleceu, a Espanha estava... Não foi o mês de maio que na Espanha as pessoas estavam falecendo 800 pessoas por dia, olha, eu não 1.500 lembro pessoas por da dia. época porque eu não via nada. Eu tava fechada na minha dor. O que aconteceu é que eu tentava chorar, mas meu ex-marido até falava assim para mim, na época a gente estava junto, ele falava assim, ele deixava as crianças comigo, mas como uma forma, eu sei que ele estava tentando me cuidar, ele queria que eu tivesse companhia, queria que eu tivesse distração, mas isso me impedia de chorar, porque eu não podia estar chorando na frente dos meus filhos. Quando eu saía, eu falava assim, eu vou dar uma volta. O Nicolas ia comigo, ele mandava o Nicolas ir comigo para... Acho que ele tinha medo de eu fazer alguma besteira, mas era como assim, eu ficava presa naquilo de ser mãe e não poder chorar minha dor. Então, o que estava acontecendo no mundo, não sei, eu nem estava vendo, nem me importava, eu nem tomava banho direito. Eu estava presa ali na minha dor, mas eu sei que a intenção do meu marido era boa, mas não me deixava chorar e sofrer o que eu tinha que sofrer. Foi onde eu mais senti, assim, com tudo que estava acontecendo ao redor, assim, eu não tinha esse momento meu de chorar sozinha, o tempo que eu quisesse. Por isso que isso da Dawn falar de chorar tudo, lavar a alma, eu falava, era isso que eu preciso, porque naquele momento eu não pude chorar. Eu lembro que, como eu estava de fora do país e da situação, eu lembro que maio foi bem o auge do Covid aí na Espanha. E aí vocês ficaram fechados. E você não ocupava a sua mente também. Então você estava fechada dentro da sua casa, com a sua família, então você não tinha esse momento seu de intimidade. Porque a gente não quer chorar para os outros, né? Principalmente para os nossos filhos, a gente não quer. As crianças eram pequenas. Então eu entendo que isso que é como Uhum. se interrompeu o seu processo, bloqueou, não interrompeu, bloqueou. Ali passou um cadeado e ficou. E aí demorou para a vida voltar, né? Demorou para. Você lembra quando Já você voltou a foi o ano trabalhar? passado, depois de um ano. Depois de um ano. Então, assim, lembra, tem aquele ditado que a gente fala, né? A mente vazia, a oficina do tal, Do né? diabo. Então, é muito importante. É muito importante essa questão da rotina. Existe o lado mal, como eu citei na live do luto, que é quando a pessoa se joga no trabalho para esquecer da dor, e aí ela vai só se criar outro problema para ela. Mas a gente precisa um mínimo de atividade para tentar, para arejar, né, e tal. E você não teve nem a vivência da dor
Por isso que foi importante essa conexão com a Dal. E você não teve privacidade, você não teve nem abraço. Você não teve nem abraço, Uhum. né? Por causa do Covid. Então, quando eu falo você, eu falo todos os enlutados do Covid. Seus pais não partiram por tema de Covid, mas aconteceu de ser no mesmo ano, no mesmo momento de Covid. Então, milhares de pessoas acabaram vivenciando o mesmo que você. E aí, eu queria te perguntar, o que acontece na cabana, fica na cabana? É, eu vou responder, vou dar duas respostas. Sim, sim e não. Sim e E não. Por quê? não. Uhum. Sim, fica na cabana porque para preservar realmente assim, as pessoas que participaram, né? Cada um com a sua história. E também porque, assim, por mais que eu contasse o que acontece, com toda a riqueza de detalhes, não ia ser suficiente para expressar o que aconteceu lá. Porque não é falar, não é contar, é sentir. Realmente fica na cabana porque é o É. sentir, não dá para contar. E, e eu falo que não fica na cabana, a gente fica para fora, porque o que acontece lá também queima dentro da gente. A gente fica com aquela motivação, assim, eu preciso soltar aquilo que eu vivi ali dentro. Então, você sai com outra energia, com outra luz, você quer espalhar isso para o mundo, você quer contar para as pessoas, você quer dar o que você recebeu lá. Então, eu acho que tem essas duas respostas, o sim e o não. O não, porque não dá para contar, porque é viver, é sentir, ó, como o Gabriel colocou aí, ó, precisa viver para entender. Realmente, é viver para entender, é o sentir. E não por isso, porque a gente tem essa necessidade, a gente sai de uma outra maneira que a gente quer espalhar o que a gente viveu. Então sai também da cabana. Isso sai da Expande. cabana. Então, eu vou dar duas palavras para você: expandir e Reverberar. reverberar. E reverberar, né, que essa palavra é uma das minhas favoritas no último ano. E o reverberar, gente, é, é aquilo que vai, como é que fala? Dando continuidade. Então, ela viveu um momento intenso de 4 dias, de várias atividades, várias histórias e emoções. E aí, o reverberar é que isso vai para o resto da vida. É como o nascimento do nosso filho. A gente olha para os nossos filhos, eu tenho de 21 e de 6, e a gente não sente a dor do parto todo dia que a gente olha para eles. Foi uma vivência, o parto foi uma vivência. Mas os nossos filhos, eles é todo dia. Como fala o materno, né? O dom materno, ele abre dentro de nós todos os dias. Então, assim, ele permanece, é permanente. O reverberar é aquilo que vai produzindo efeitos permanentes. E o expandir é o que aconteceu comigo, né? Eu fui estudar o autoconhecimento, cura emocional, para me curar das minhas dores. Mas é tão maravilhoso que você fala assim: eu preciso contar para todo mundo, eu preciso ajudar mais alguém. Eu conheço milhares de pessoas com situações similares à minha, dores iguais à minha. E é por isso que eu faço essas lives no Instagram. E agora a Fernanda está contaminada com a cabana. Agora, mais uma pergunta. Como você se sentiu ao ouvir as histórias das pessoas que estavam ali? Teve algum momento, alguma história que você ouviu e que você sentiu assim: uau, a minha dor até ficou pequena agora diante dessa história que eu ouvi? E, e se você puder compartilhar alguma dor, alguma história que você ouviu, algo, então aí eu queria ouvir você. Como que foi? Olha, são várias histórias realmente muito impactantes. Tem algumas assim que te deixam em choque, inclusive, porque é muito forte, né? Você vê passando assim, vê histórias, novelas, filme e tal, e quando você vê uma pessoa real ali do seu lado vivendo aquilo, é um choque, assim, é impactante realmente. Eu não vou contar nenhuma história específica por isso, né? Por preservar os cabanenses que estavam ali, né? Mas não é que eu senti minha dor menor, mas teve inclusive duas pessoas que tiveram a mesma dor que eu,
que foi de perder pai e mãe. Teve outras que perderam mãe, né? Só mãe, outras pai, enfim, várias histórias. Porém, o que eu percebi ali, o que eu pude ressignificar a minha dor, o meu luto. Não existe, uma dor não se mede. Uma dor não se mede. Não existe uma dor maior que a outra. Todos temos as nossas dores, todos temos nossas lutas. Ninguém dói mais que outra, é cada um vivendo o que você tem que viver realmente. Então, ali, realmente, você olha para pessoas e fala assim, uau, que história, que dor, como essa pessoa conseguiu. Então, você olha para a sua, não que parece menor, mas você fala, eu também consigo superar isso. Então, acho que o segredo não é medir, não é comparar. O segredo é você entender por que ela veio para você, né? Aquela pergunta que eu fazia sempre, por que comigo? Por que meus pais? Eu parei de perguntar. Ali eu comecei, para quê? Por que essa cicatriz veio para mim? Por que essa dor veio para mim? Por que essa ferida veio para mim? Fazer dela uma cicatriz, porque uma cicatriz conta uma história, e essa história ela pode ajudar outras pessoas. Então, eu parei, naquele momento ali na cabana, eu parei de perguntar por que comigo, mas para quê? Para entender por que eu tinha que passar por isso. Mas é para ir mais além disso. Então, é isso, cada um tem sua dor, cada um tem sua luta, não se mede e é aprender realmente a fazer. Isso a Dal falava no podcast, né? Parece que a dor é pessoal, parece que ela veio pra gente. Eu sentia assim como se Deus estivesse me castigando. E ali eu vi assim, não, não é. Isso acontece com muita gente. Antes de ir pra cabana mesmo, eu tive a minha vizinha, né? Eu cresci com as meninas da frente da minha casa, que aconteceu a mesma coisa. Perderam o pai e depois de 85 dias perderam a mãe, que são pessoas maravilhosas também. E é isso, eu perdi amiga aqui do câncer, eu perdi um amigo que foi violentado e espancado e acabou falecendo, um amigo mais novo que eu. Então, assim, você vê acontecendo com pessoas próximas a você, e aí você para de achar, para de se sentir vítima da situação, né? Para de falar assim, isso não acontece só comigo. Isso acontece com todo mundo o tempo todo, e coisas absurdas e fortes com muita gente. Então, você para de olhar para sua dor, apenas para sua dor e falar, o que eu posso fazer com o que eu tenho? Como que eu posso ajudar outras pessoas a superarem isso também? É verdade. Eu lembro que o processo de cura, ele é tão importante que todas as outras perdas depois do seu pai e da sua mãe te levavam de volta para aquele dia, para aquele momento. Então, aí você revivia a dor várias vezes. Você já trazia consigo a dor diária do meu pai, da minha mãe, do meu pai, da minha mãe, e mais alguém. Ah, não, eu vou voltar lá naquele dia do meu pai, da minha mãe, do meu pai. Não é isso? Você Sim. estava num ciclo, num looping. A questão da perda, da morte, do falecimento de alguém, estava mexendo muito com você. E até uns dias antes de ir para a cabana, porque o Brian, rapaz, como era o nome dele Brian. mesmo? O Brian, foi. Você Foi uma lembra o dia? semana antes, foi uma Foi semana antes. quantos dias? E eu falei, Senhor, Senhor, Senhor. E tá tão perto dela ir pra cabana, e aí vem de novo, e vem de novo. É como se, sabe, quando a gente tá no mar e vem a onda, e vem uma maior, e vem uma outra, e vem uma outra, e você vai sendo engolido. Então, por isso é tão importante esse processo de cura, que nem todo mundo se dispõe a passar. A maioria das pessoas escondem caixinhas. Essa é a verdade. Porque a gente vê que as pessoas não buscam ajuda e terapia. Elas esperam o tempo passar. E até tem uma frase que fala, né? A dor não some, você aprende a viver com ela, algo assim. Então, essa frase que deveria edificar as pessoas, na verdade, elas usam como um amuleto. Ah, o tempo vai passar e vai ter menos. E eu vou sobreviver. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Porque virão outras perdas. E aí, quando a gente não cura aquela primeira, a gente vai sendo engolido pela dor cada vez mais. Então, agora eu queria saber qual foi o ponto alto da cabana.
E qual foi a maior ficha que caiu? Ou o maior sentimento? Eu até anotei aqui pra não esquecer, gente, porque a conversa é tão boa. Eu queria saber qual foi o ponto alto. Foram 4 dias. Teve algum momento ou alguma dinâmica? Veio algum pensamento, alguma coisa, algum sentimento que você teve? O que foi o divisor? Olha, Uau, daqui mudou. ai, foi muitas coisas. Foram muitos momentos, porque mesmo se tivesse ensaiado, não tinha sido tão perfeito, sabe? É quando você vê que realmente Deus foi o que moveu aquele momento, né? Tudo que você estava vivendo foi obra divina, realmente, porque aconteceram coisas ali dentro que é só isso, só vivendo. Mas para mim, o que mexeu mais comigo foram, vou te falar de dois momentos que mudou assim para mim, né? O primeiro, e eu acho que foi no momento que a gente estava expondo as nossas dores, né? E antes de eu falar da minha dor, eu ouvi sobre não ter julgamentos, né? Que ali a gente estava para se abrir, se entregar sem julgamentos. E eu ouvi a Nau falando sobre que a gente sente dores, mas em algum momento também a gente causa dor, né? E aquele momento, assim, eu percebi que existia algo mais dentro de mim que eu precisava liberar. E o soltar, o me expressar, o falar o que me doía, eu fui pensando no luto somente, mas ali na vivência eu descobri outra coisa, eu percebi que outra coisa estava me adoecendo por dentro. E esse momento em que eu percebi que eu precisava soltar tudo que estava dentro de mim, assim, foi liberador. Foi liberador, assim. E o que eu falei chegou a muita gente e eu fui tão acolhida. Ai, a Jucira, olha que linda. Ai, Jucira, um beijo para você. Você foi uma muito especial nesse momento meu, viu? Muito especial. Ai, gente, então, assim, foi tão liberador ter falado sobre tudo que eu tinha que falar, inclusive o que eu não esperava falar, que foi tão espontâneo, foi tão liberador. Aquilo para mim foi um divisor, porque a partir daquele momento foi quando, assim, eu nem lembro o que eu falei. Eu só lembro que eu falei, que eu chorei, que eu soluçava, que vieram respira, toma água. Mas, assim, na hora que eu esvaziei, eu me senti tão aliviada, tão aliviada. Eu falei, gente, isso estava me machucando por dentro e eu não percebia, porque estava lá enraizado, era algo que eu não queria soltar. Então, aquele momento que eu me entreguei foi um divisor para mim, porque nem tudo a gente fala com todo mundo e algumas vezes a gente se sente culpada, julgada, com medo da reação. E é isso, o que a gente não solta adoece por dentro, né? Então, ali foi um divisor para mim. E o segundo momento, eu acho que foi quando, ai, gente, a piscina. A piscina para mim foi, eu falei da piscina para você. Ah, é porque assim, antes da gente entrar na piscina, da gente se jogar na piscina, a gente fez uma dinâmica, né? E a gente falou sobre a gente ter luz e sombra, né? E realmente isso que eu soltei para mim era a minha sombra. E a minha luz foi o que eu vim, foi o que assim, eu nasci de amor. Meu pai era alegria por onde ele passava. Essa é minha luz, a minha raiz é de onde eu venho, de como eu fui criada. Então eu tinha essa dualidade, né? A gente falava sobre a dualidade de viver com essa luz que estava ali embaixo de toda a dor que eu vivia, mas ela estava ali. E eu tinha essa sombra que não me permitia ser eu mesma, né? De me liberar. Então, a gente estava falando sobre a dualidade da sombra, da luz, e eu percebi assim, quando a gente se pintou assim, eu falei, gente, o preto sai sobre o branco, quer dizer, a minha sombra tá cobrindo a minha luz. E no momento que a gente se jogou na piscina, para mim foi como a gente associa, como acontece no batismo, né? Que é como voltar a nascer. Ali para mim foi esse momento, foi quando eu me joguei na piscina, assim, realmente eu falei assim, eu vou deixar a minha luz aparecer. E, e uma pessoa muito importante naquele momento dentro da piscina para mim foi a Eliana. Espero que ela
veja a live depois e saiba o quanto ela foi especial para mim naquele momento, porque o abraço dela fez muita diferença. E aquele momento que eu levantei ali, que eu levantei assim, depois de me jogar na piscina, abraçar ela, eu me senti realmente assim, foi quando eu me perdoei de verdade pelo que eu fiz. Eu realmente me perdoei. E a partir daquele momento, eu deixei de chorar. Eu até falei para Dal, na hora que ela foi assinar o livro para mim, eu falei assim, ó, eu já nem choro mais. É só sorriso. É só sorriso, tipo, eu tava feliz. Mudou assim a minha expressão. Eu realmente, para mim foi um divisor muito grande, poder me liberar, me soltar e é como nascer novamente e espalhar isso que tem dentro de mim, porque foi essa consciência de que certeza que eu já ouvi em vários outros momentos e de várias outras pessoas. Mas aquele era o momento de que eu fui feita do amor. Meus pais me tiveram quando eu nasci, quando eu fui concebida, né, foi por amor. E quando eu nasci foi num lar de amor. Eu fui criada em um lar de amor. Por que que eu vou ser diferente? Eu sou feita de amor. Meu pai era a luz, a alegria. Por que que eu vou ser diferente? Então, é isso. Ah, e depois foi a dança lá, a Jocira falando da dança. Gente, outra coisa que me deixa feliz, dançar. Ah, então foi muito bom. Enfim, é maravilhoso. Tudo isso que eu falo, a gente, eu não vou conseguir explicar. É sentir o sentimento, né? Gostoso, né? Gostoso, a gente sente, todos nós que estamos aqui na live, eu não estou vendo as pessoas que estão assistindo, mas elas sentem, né? Quando você fala, cara, é diferente. Quem convive com você desde antes da perda dos seus pais sabe que você, a sua feição, você estava presa dentro de você, né? É como que você. Isso é uma coisa também, é uma característica do luto. Se sente culpado de ser feliz, de seguir a vida adiante. É uma característica do luto. Porque eles não estão mais aqui, como eu posso ser feliz sem eles aqui? É como se eu estivesse é, anulando eles, a Você se memória deles na sente minha vida. culpada Mas de quando eu voltar ri a da viver. piscina, Você se sente culpada. Como é que eu vou é, sorrir, estar feliz se eles não estão aqui? Eu tinha esse sentimento antes. e esse é o amor. Na terapia, a gente ensina que esse é o amor cego, que também pode ser aplicado em relacionamentos afetivos, por exemplo. É um amor cego, é uma fidelidade que a gente tem com aquela pessoa, que se eles não vivem mais, olha, a nossa mente traduz dessa maneira. Se eles não vivem mais, eu também não vou viver. Porque eu amo demais meu pai e minha mãe. Então eu não tenho esse direito de viver mais. Então é incrível como que o autoconhecimento ele nos liberta. Mas eu ri da piscina porque é uma coisa simples. Piscina. Todo mundo já foi numa piscina uma vez, todo mundo se joga na piscina. Geralmente, piscina é sinal de confraternização, de festa, não é isso? Mas a maneira que você vivenciou aquela piscina. Olha, agora eu estou até pensando, próxima vez que você entrar numa piscina, Uf, vai vai trazer ser memória. só daqui a 6 meses, mas vai trazer essa memória. Não, já vai ser outra Porque coisa. é outono. Porque é outono na Europa, mas achar uma piscininha aquecida, a gente cria memórias e aí a gente cria novas memórias e com o corpo, porque você viveu aquilo ali assim, com o seu corpo, você sentiu aquela água, você mergulhou, você subiu, você abraçou alguém. Eu tenho certeza que a próxima vez que você entrar, pelo menos a primeira vez, ou talvez daqui 5 ou 7 anos, num dia qualquer, a 1 e 2 da tarde, você vai entrar na piscina e vai voltar aquele evento, aquele momento de liberação. A palavra para tudo isso que você descreveu é liberação. Você fez uma liberação quando você contou a sua história para as pessoas e você foi focada na perda dos seus pais, mas tipo, lá você veio, como fala, como se fosse, não brotou, outra palavra, mas floresceu, trouxe à tona outras coisas que você também precisava se curar. Então a palavra é Uhum. liberação. Eu ouvindo você falar, eu lembrei de quando você comentou o post da Down, eu comentei também que até hoje, algo nesse sentido, mas eu lembro que eu falei até hoje, você contou a sua história para as pessoas erradas, que não te entendi, que te julgavam ou que não sabiam como te ajudar. Mas agora eu senti também, aí tem a questão da sinergia, quem acredita ou fé
ou sinergia. Quem quiser acreditar no que acredite no que você acredita. Mas a Fernanda tomou esse passo. Ela escreveu naquele post e eu fui lá também naquela fé de que, ai meu Deus, agora você vai contar para alguém que sabe e quer te ajudar. O acolhimento, a palavra que eu anotei aqui para não esquecer, liberação, acolhimento, porque você sabia que ali todo mundo estava vivendo uma dor e que você não ia ser julgado e que você ia ser acolhida. Ali você estava contando para resolver os seus problemas. Mas nesses 2 anos você estava contando todo dia, porque meu pai é isso, porque é muito difícil. Você nem conseguia falar Eu chorava cada vez que falava deles. da perda. Por quê? Porque você engasgava. Porque você tinha que engolir, você teve lá atrás, quando aconteceu, você teve que engolir o choro. E aí, com a pandemia, veio a crise, meu irmão teve que fechar comércio, vocês tiveram crise financeira. E aí, também acontece com muitas pessoas que acabam entrando num processo de que tudo dá errado. E foi o que aconteceu com você também. Não foi só a perda dos pais. Depois da perda dos seus pais, tantas outras coisas ruins assim foram que acontecendo. Aconteceu depois. Então, como a maior dor eu já tinha sofrido. Então, todo o resto já não me importava. Mas eu sofri uma sequência de malarracha. Foi difícil. Mas agora é o contrário. Agora tá tendo uma sequência de coisas boas. Exatamente, mas que bom que você chegou no fundo do poço. Vocês já ouviram? E bem-vindo. Pessoal do Facebook, nós estamos na live no Instagram também. E a Fernanda está compartilhando a experiência de cura emocional que ela viveu no Rio de Janeiro com a Dawn Watson. E no Instagram, ela está na câmera. Então, se vocês permanecerem no Facebook comigo, vocês vão ouvir a voz da Fernanda, mas não vão ver a maquiagem que ela fez. E ela jogou o cabelo para o lado. E aí eu também senti vontade de jogar para o outro lado. E a gente fica, assim, sabe? Essa parceria. Então, se vocês quiserem ir ao Instagram, @NickNobrega. E aí vocês vão ver a Fernanda lá. Eu estava falando sobre... agora até esqueci, agora eu tava falando. Da dor, né? Da sequência de dor. Sabe uma coisa que você... Da sequência. Mas ainda bem que você chegou ao final do poço. Não tem essa frase, essa reflexão. Que você foi acontecendo coisas ruins. E aí passando crise financeira, não poder sair de casa, as pessoas não te abraçavam. E engole o choro, engole o choro, engole o choro. Mas uma hora, o fundo do poço chega. Que bom. Porque de lá, você não desce mais. Agora é só subir. Aquela história, né? Então, no fundo do meu poço tem uma mola. Então, cheguei ali embaixo e agora é subir. Exatamente. E quantos de nós, eu já passei por um processo também horrível aqui nos Estados Unidos, de separação. Ser mãe solteira nos Estados Unidos, que bonito, que difícil. E eu me lembro, gente, às vezes, eu esses dias no Messenger, eu tava procurando umas amigas ali que faz tempo que a gente não conversa, e eu chego a ver como eu me lamentava pela minha dor. Aquele momento que eu estava vivendo. Quando a gente está num momento de dor, a gente só vai descendo, descendo. É um ciclo de perdas, de dores, de sofrimento. E a gente realmente não vê a saída. E aí, quando eu olho para essas mensagens de 4 anos atrás, eu falo assim: quem era essa pessoa? A gente não se reconhece no que a gente falava. De tudo se aprende, né? Uma coisa que eu aprendi ali na cabana também, assim, que eu pude ver. Isso já aconteceu no primeiro dia. Na quinta-feira mesmo, a gente fez uma dinâmica e assim, mesmo com a dor, mesmo com todo o sofrimento que você está tendo, você pode dar algo para alguém. Então, para mim, foi tão bom aquele primeiro momento que já foi aquele insight, assim, de falar, cara, eu fiquei tão presa na minha dor que parecia, assim, que todo mundo me acolhia, né? Todo mundo me abraçava. Eu realmente fui muito acolhida em todo o tempo, assim, eu não me senti só. Eu tinha necessidade essa, né? Justamente de ficar só e chorar tudo que eu tinha que chorar. Mas, assim, naquele momento eu pude ver que, mesmo estando destruída, doída, qualquer sentimento que houvesse de ruim em mim, eu ainda poderia dar algo para alguém, algo bom para alguém, dar um colo para alguém.
Então, se eu destruída poderia fazer algo por alguém, imagina agora, sabe? Então, traz essa motivação, esse ânimo, assim, de dizer, gente, não é só isso, eu posso ser muito mais, eu posso ajudar mais a passar por esse processo de dor que eu passei, eu posso é, encontrar um sentido para essa dor, realmente ajudar pessoas que passaram pela mesma dor, né? Exatamente. Isso é maravilhoso, né? E aí eu costumo dizer, tem uma frase que eu costumo dizer que não existe conquista sem lutas. Não existe vitória Vai. sem luta. E é mais ou menos nesse sentido, porque quando a gente sente. E aí a gente, quando a gente não tem como, não fica só no discurso, é diferente, não é superficial. E aí você pode ajudar outra pessoa porque você viveu dor, você passou por aquilo. E é possível, como eu estou dizendo aqui, eu vejo as minhas mensagens de 2018, eu falo assim, nem acredito, nem parece que era eu, de verdade. A gente não se reconhece na dor. E o mesmo vai acontecer com você, quando você voltar postagens aí de 2 anos atrás e você vê como você falava ou escrevia, ou, né, no meio da sua dor. E como é hoje, a gente percebe, a gente ilumina, a gente. Ah, a sua volta ao trabalho, conta como foi. Não é? Não é eu falando, não. Não foi Não outras foram pessoas comentar que assim fizeram. comigo, ai, eu tô precisando ir na cabana também, né? Porque eu já ouvi murmuração assim, nossa, porque muito trabalho, né? Essa época de fim de ano e tal. Gente, vamos sorrir, vamos ficar bem. Já foi uma outra energia. Eu quis, assim, não me igualar, né? Naquela murmuração reclamando. Eu já falei, gente, né? Naquele sorriso, naquela luz, as pessoas olharam assim, nossa, que boa cara você tá, mudou até o cabelo. Eu falei, porque eu sou uma nova mulher. Então é sempre nessa boa energia, nessa boa vibe, assim. E foi isso. Achei engraçado que uma amiga falou assim: ah, eu preciso ir para essa cabana também, para voltar assim. Então as pessoas notam realmente. E eu tô feliz. Realmente, isso é sincero. Não é por estar aqui. Eu tô realmente. Ainda vejo os vídeos, as fotos, e ainda fico maravilhada. Exatamente. A gente é o reverberar, reverbera dentro da gente e resplandece para fora. Olha, nos últimos anos as pessoas assim, eu sou solteira, né? Solteira e feliz, como vocês podem ver. E algumas pessoas comentam, amigas, né, no Facebook, no Instagram, nossa, você tá tão diferente. Aí você tá com um brilho diferente. Em geral, a gente sabe onde essas pessoas e a intenção delas, né? As pessoas têm essa ideia errada de que a pessoa Tem para que estar estar feliz ela tem que apaixonada. estar namorando alguém. Sabe? Isso é uma coisa, não sei se é de brasileiro ou de latino em geral, mas existe. E aí eu dava risada. E aí as pessoas falavam assim, você tá diferente. Nossa, você tá com brilho. Aí eu falava assim, claro, tô ótima, tô maravilhosa. Mas as pessoas, a conversa, você sentia que ela queria algo. E você tá bem? Tá namorando? Eu falei assim, não, gente, eu tô Nunca solteira, eu tô estive feliz mais pra feliz. caramba. É diferente você estar sozinha e solitária. Eu escolhi estar sozinha para cuidar de mim. Pela primeira vez na minha vida, eu estou me priorizando. E eu sei o que é importante para mim. E a solitária é aquela pessoa que se sente mal, se sente para baixo, ninguém me quer. Tem pessoas que não sabem viver sozinha. Isso é uma realidade. Ah, São totalmente a minha irmã dependentes. entrou aí, que Eu linda, ó. deixei de. Linda, eu te amo muito. Sim, Ah, eu ela tô vendo entrou agora faz a tempo, mensagem dela. escreveu. Linda. Eu te amo muito, Ela entrou faz linda. tempo. Ai, você é minha força, minha maior força e meu orgulho. Ai, para, senão eu vou chorar. Eu te- Agora mais que nunca, né? Agora vocês sempre foram unidas e agora mais que nunca, porque agora é você e Mari, né? Eu falei, ela foi a minha Leu comentário. principal ponte, não foi nem meus filhos. Quando as pessoas falavam assim pra mim, pra aguentar, né? Eu só pensava assim, eu não posso ser outro motivo de dor pra minha irmã. Eu só pensava nela, não era nem nos meus filhos. Ai, ai, para, senão eu vou chorar. Não é essa ideia. A ideia é de cura. Vamos falar de cura. Não. Chorar não é sinal de fraqueza. É diferente você chorar de dor e você chorar de emoção.
Mas lê aí que o você comentário da traz Mari, a então. luz dos pais. Fico muito feliz por todo esse processo que você tem vivido. Graças a você também, viu? Principalmente. Que lindo, né? Eu achei muito bonito isso essa leitura que a Dawn fez, né? Que você é feita do amor, que te trouxe de volta isso. Era. E o seu pai, ele era muito alegre. O seu pai era muito expansivo. E agora, olhando bem, você tem as características do seu pai, né? E o porquê você gosta tanto de dançar e você não se importa que alguém tá olhando ou que estão achando. E talvez, pensando bem, isso você trouxe Eu do trouxe seu meu pai. pai. E é por isso que eu falo assim, quando a gente passando pelo processo de terapia lá na cabana, eu nunca pensei em mim como mudar de pessoa, né? Como ser outra pessoa, ser transformada. Eu sempre usei a palavra resgate. Eu queria voltar a ser o que eu era. E o voltar a ser o que eu era isso que eu carregava meu pai, o impulsiva, a não me preocupar com as coisas, a viver a vida, a ser feliz, a determinação da minha mãe, olha lá. Ser assim. Oh, uau! A determinação da sua mãe, que ótimo, que lindo. Então, agora você pode honrar, agora você entendeu como você pode honrar os seus pais através Ai, das e deixa eu falar características uma coisa deles. assim que eu passei. Antes eu olhava com dor e agora eu tenho outro olhar é nos meus filhos, porque o meu filho, o Nicolas, tem característica do meu pai. Eu olho para o Nicolas assim, a maneira dele cruzar as pernas, a maneira dele ser sossegado, dele não estar preocupado com nada. Eu tô, Nicolas, vamos, a gente vai chegar tarde na escola. Ele tá lá, já vou, mãe, já vou, vai tranquilo. É, as pessoas falam que ele parece fisicamente com meu pai, mas assim, o jeito é ver um Jotinha comigo. E a Elisa, quando ela sorri assim com a boca fechada, parece minha mãe todinha. Olha pra Elisa e fala, é minha mãe. Então, assim, eu agora, antes eu olhava com dor, hoje eu já olho assim, obrigada, Deus, porque agora eu tenho um Jotinha e a Vilminha comigo todo o tempo. Ai, que legal, Joinha, Vilminha. Isso é a essência, né, do honrar. A gente ouve muito, honrar os seus pais em vida, honrar os seus pais em vida. Mas como? Agora você entendeu. E ninguém precisou falar. Agora você entendeu. Eles continuam vivos dentro de você e de toda a descendência, não é só do Nicolas. Como serão os filhos do Nicolas? Os netos do Nicolas? Os seus netos? Então, assim, gente, Exatamente. A vida continua. deles não terminou Continua. porque eu sou continuação. A minha irmã é continuação, os nossos filhos. E é isso. E é levar o melhor deles para cada um deles. A tia Glória, que em um momento atrás, ela comentou também que maravilha ver a Fernanda feliz. Ai, obrigada, Deus é tia. maravilhoso. E a tia é uma pessoa também que conhece você há mais tempo, há bastante tempo. E ela viu, né, o quanto você se fechava, o quanto você estava doída. E ela também agora, ela e a família passando por um processo de luto. Tá? Então, tia Glória, nós estamos aqui para dizer que sim, nós vamos passar por isso. Nós vamos passar. Nós vamos passar. Nós não vamos ficar por e nós não vamos ficar desistir de viver. O segredo maior da vida não importa, no matter what, no matter what, não importa o que passe, o que aconteça, não desista. Apenas não desista. Eu passei por. Eu sempre tive uma vida já complicada, já não nasci de tanto amor como você, Eu Fernanda. sei. Então, eu já passei por vários ciclos, vários ciclos. E cada vez que a gente passa, parece que é pior. Mas não desista. Tem algo que eu tenho dentro de mim, é uma esperança viva de acreditar que o amanhã vai ser melhor do que hoje. Então, a maior mensagem que nós podemos deixar para as pessoas é essa, de não desistir, porque muitos desistem pelo caminho. Muitos se anulam em relacionamentos tóxicos, muitos desistem, se afundam na depressão, não buscam ajuda e se contentam em tomar medicamentos para se apagar. Porque o medicamento, ele só vai fazer você não entrar em ebulição. Mas ele vai te anular, ele não vai resolver a sua dor. O que resolve a sua dor é você viver, é você passar por terapia. O que Fernanda passou foi por terapia. A diferença é que ela passou
no presencial. Então, ela sentiu fisicamente e sentiu o abraço de outras pessoas, é muito importante também. Então, e outras vão desistir tirando a sua própria vida. Então, a maior assim, mensagem que eu quero deixar para todos é não desistir. Não desistir. Vamos ficar firme, a gente vai vencer. E aí, a última pergunta, se eu não me engano, eu perguntei do ponto alto da cabana. A última pergunta. Qual é a mensagem, Fernanda, que você deixa hoje para as pessoas que precisam passar por uma cura emocional? Que Olha, estão você sofrendo? falou sobre... Seja você por está luto, falando até sobre... seja Sim. por Você está falando, né, já a sua mensagem, né, de não desistir. Então, vou aproveitar essa última pergunta para deixar minha mensagem. Na verdade, o que funcionou comigo. A tia Glória, um beijo, tia Glória. Quando eu estava no Brasil, eu mandei uma mensagem para a tia, mas eu entendi que não era o momento, tá? E eu respeito. Porque a minha mensagem é justamente essa. Cada um tem o seu processo. Cada um tem o seu tempo. Eu acho que o mais importante é respeitar o tempo de cada um. Eu e a minha irmã vivemos o mesmo luto, crescemos no mesmo lar, mas vivemos de maneira diferente o nosso luto. Então, assim, cada pessoa é única, cada pessoa vive de uma maneira diferente. Então, a minha mensagem é: não se cobre, não deixe ninguém te cobrar, te pressionar ou te comparar a sua dor, comparar que o tempo já passou. Não deixe, se permita viver o processo, chorar o que tiver que chorar, até o momento que você precisar. Porque se você deixar qualquer coisa aqui, vai te bloquear o resto da vida, enquanto você não liberar toda a dor que você tem dentro. Então, viva o seu processo, a sua luta, o seu luto, as suas dores até o final. E não deixe ninguém interromper esse processo. É o processo. A única coisa é não viver lá. A gente tem que se mover, porque quando a gente se move, as coisas acontecem. Como disse a minha amiga Bruna, da Cabana, ela usou essa frase: quando a gente se move, o universo promove. Então, quando a gente começa a se mover, as coisas começam a acontecer. Então, respeita seu tempo, seu espaço, seu processo. E o momento que você tiver que viver, viva, se movimente, que as coisas vão acontecer como tem que acontecer. Essa é a minha mensagem. Viva o processo até o final, mas não deixe de se mover. não deixe de se mover. Importante, que legal. Que bom que você se moveu. Que bom que você moveu e tudo isso aconteceu, né? Maravilhoso. Eu tenho me movido Nem cedo, nem tarde. Eu tenho me movido desde o começo do ano. Acho que o meu primeiro mover, você sabe, né? Que foi sair da casa em que eu vivia. Ter me separado foi um processo importante na questão do luto, porque me obrigou a seguir a vida, a lutar, né? Porque agora sou eu com os meus filhos e trabalhar, cuidar deles, cuidar de mim, estar bem. E aí, nesse primeiro mover, foram que as coisas foram acontecendo. Estar na cabana, ir para o Brasil, foi melhor. Essa viagem foi uma viagem necessária, mas foi o melhor que eu fiz. Foi melhor do que eu havia imaginado, algo que eu precisava passar. E depois disso, eu tenho recebido notícias boas. Eu já recebi 2 notícias boas desde que eu cheguei. Então, uma eu até te contei, a outra ainda não, mas eu vou te contar. E são coisas que vão acontecer. Ai, ó, você tá aí curiosa? Ainda não contei. Não, porque... Tô tentando lembrar qual foi a primeira boa, é aquela do documentinho? A Não, primeira lembrei dessa boa é notícia também. nacionalidade. E isso aconteceu depois da cabana, ou seja, que as coisas começaram a acontecer a partir do momento que eu me movimentei, que foi ali em fevereiro, quando eu saí de casa. Mas, assim, é por isso que eu falo, eu precisava viver tudo que eu tive que viver, chorar até o final, e esse mover é o que está fazendo com que a minha vida prossiga e que eu possa ter alguma motivação, ganas, vontade, né, de vencer e levar para as pessoas o que eu adquiri nesse processo. Energia, né? A energia está renovada. A energia da dor. Dor energia, né, gente? Dor não tem energia. Dor só tem peso. Dor só tem peso.
E agora você tá com a energia renovada, e aí é o processo, são processos, realmente. E que bom que você não desistiu. Ai, que bom que você confiou em mim. Que bom. Eu quero te mais que agradecer, eu quero te parabenizar por aceitar esse desafio de fazer essa live, de compartilhar com as pessoas. A gente poderia ter contado tudo para mim em off, né, como amiga pessoal, mas eu falei, poxa, é tão importante, né? Essa live ela vai ficar aí e pessoas vão assistir depois e depois e depois. É sobre isso, é sobre a gente querer espalhar o amor, espalhar a cura para o máximo de pessoas possíveis. E eu te agradeço pela Ai, obrigada. confiança, Ai, te parabenizo por eu, confiar. também. Graças, Parabéns! muito obrigada, thank you. Eu também quero agradecer, tá? Eu quero agradecer, são várias pessoas, mas principalmente assim, primeira Dó pela oportunidade de ter liberado lá uma vaguinha para mim. Os anjos, eu não vou falar nomes para não esquecer de ninguém, mas José Gabriel, a Eliana, a Mônica, eu não vou falar nomes para não esquecer de ninguém. A minha irmã, que foi muito importante, é muito importante na minha vida, em todo o processo. Eu te amo muito linda, te amo muito, muito, muito. Você é tudo para mim. Mas eu quero agradecer assim, ó, na empresa em que eu trabalho, por terem me dado essa oportunidade, porque realmente era um período que eu não podia me ausentar. E quando eu falei que eu ia para Cabana, eu falei assim: ou vocês me dão as férias, ou vocês arrumem outra pessoa para entrar no meu lugar, porque eu vou para Cabana. Eles me deram essa, falou: não, a gente te espera, vai lá, faz o que você tem que fazer, que a gente dá um jeito aqui, a gente precisa de você. Então, a Arante, ao Jesus, as pessoas que me ajudaram, me permitiram, né, me orientar. Ao Misael, eu quero agradecer ao Misael também, porque apesar de estar separados, ele é um grande pai e em nenhum momento ele se negou a estar com os meus filhos, com os nossos filhos, para que eu pudesse viver essa experiência. Então, eu sou muito grata por ele não ter colocado nenhum problema e falar, não, eu fico com as crianças, vai. Então, eu agradeço também ao Misael por isso. E as cabanenses foram várias, várias, várias muito importantes para mim. A Duda, a Bruna, a Dani, a Lara, a Jocira, a Eliana. Eu não quero falar nomes para não esquecer, mas assim, é que vem na cabeça, porque a cabana não teria sido o mesmo se não fossem vocês, assim, se não fosse vocês. Então foi como foi, porque eu recebi o abraço, as palavras, eu pude abraçar e falar também com cada uma de vocês. Então, eu agradeço realmente às cabanenses dessa última cabana. E, por último, e não menos importante, a você, né, Monique? A você, porque você sempre acreditou em mim, assim, no meu potencial, na minha força. Você sempre me incentivou, me apoiou. Você me ajudou financeiramente no meu momento difícil. Você me deu recursos para eu também poder fazer essa viagem para o Brasil. Você escreveu lá nos comentários da Dal, escolhe a Fernanda, e eu sei que tudo isso influencia. Então, eu sou muito grata a você, mas antes de todo esse processo da cabana, que você tem sido minha ex-cunhada, mas uma amiga sister, né, de muitos anos, e que você tem me ajudado com as terapias. Você tem sido maravilhosa em todo o processo, não só de cura, mas assim, de rein comigo mesma, de lidar dos meus bloqueios, de, de encontrar meu potencial. E tudo isso eu tenho conseguido já durante o processo de terapias com você. Então, eu te agradeço muito pelo convite, pela oportunidade e por você estar na minha vida e me ajudar tanto, me apoiar tanto e confiar tanto em mim. E eu te amo muito, sister. Obrigada. Obrigada, o pagamento chega por Pix em 2 minutos. Nossa, é, você falou que você foi feita do amor. E eu descobri que eu fui feita pelo amor também. Do amor. Então, nós somos pessoas completamente diferentes. Mas a gente aprendeu a se aceitar. O aceitar é uma palavra-chave na nossa vida. Para tudo. Aceitar as pessoas como elas são. Tomar cuidado quando a gente vai falar, né? Como a pessoa vai entender aquilo que a gente vai falar. E eu te realmente parabenizo por confiar em mim, porque igual a você, tem uma multidão de pessoas
né, que eu ajudo diretamente ou indiretamente, mas nem todos confiam, né? Nem todos confiam que você vai ser aquela pessoa que vai guiá-las num processo de terapia. Então eu também me sinto muito lisonjeada por ter essa, essa reciprocidade, né? Muito obrigada mesmo, de coração. E eu já quero ver a sua próxima live. Já quero saber quando você vai fazer lives e o que vem depois da cabana. E aí, pessoal, vocês têm que seguir a Fernanda e para o que vem depois da porque não existe, não tem maneira da gente continuar a vidinha de sempre Não. depois de um Eu vou impacto, ajudar mulheres não é? a encontrar a luz por baixo das sombras. Isso aí. Uau! Ah, já tem um nome, já tem até um nome. Uau! Uau! E é por isso, quem me conhece, quem é meu amigo pessoal aqui, sabe que eu sou contadora, trabalhei 13 anos na área, morei na Espanha também, agora moro nos Estados Unidos. E depois que eu passei pelo processo de autoconhecimento, eu decidi me tornar terapeuta, né? E por esse motivo, porque não existe preço, não existe preço que pague quando a gente vê a diferença na vida das pessoas. E pessoas são mais importantes do que coisas. E eu, como contadora, era muito fácil. Eu era muito competente na área, mas era muito técnico, era um trabalho muito técnico. Eu não via maneira de ajudar pessoas através daquele trabalho. Agora, a terapia, o coaching, que o coaching é aquele que vai te levar para outro nível, desenvolver projetos, o que você quer ser, onde você quer chegar na vida. E aí é gratificante, gente. Realmente não tem dinheiro no mundo que pague. Eu encontrei meu ponto e Fernanda agora está também encontrando o dela. Que bom, que bom. Gratidão, gratidão Obrigada a a todos todos que estiveram vocês que aqui na estiveram live, pelas na live. mensagens, pelos comentários, pelo apoio, porque essas pessoas que estão aqui, não só aqui na live, mas sempre estão me mandando mensagem, sempre estão me escrevendo, são pessoas presentes na minha vida. E eu agradeço mesmo, amo muito vocês. Um beijo muito grande. Obrigada a todos vocês, viu? Nos vemos na próxima live. Segunda-feira, eu tenho um compromisso de toda segunda-feira, às 8 da noite, aqui no Instagram e Facebook. Toda segunda-feira, 8 da noite, durante um ano. Se foram 4 lives, segunda-feira agora será a quinta live. E eu vou falar sobre ampliando suas crenças fortalecedoras. Fernanda é corintiana, é fiel, por isso está sempre nas minhas lives. A tia Glória descobrir se é corintiana também, porque é sempre fiel também às minhas lives. Vejam vocês também. E não esqueçam de compartilhar essa live e abençoar vidas hoje. Boa noite para vocês. Boa tarde para quem está nos Estados Unidos. Boa noite para quem está na Espanha. Boa noite para quem está no Brasil. Beijo, bye. Beijo, Tchau. bye.